Capítulo 40. Auxílio na vida diária. Há uma eloquência mais poderosa do que a eloquência de meras palavras na tranquila e coerente vida do puro e verdadeiro cristão. O que o homem é tem mais influência do que o que ele diz. Os guardas que haviam sido enviados a Jesus voltaram dizendo que jamais homem algum tinha falado como ele. Mas o segredo estava em que jamais homem algum tinha vivido como ele viveu. Tivesse sido outra a sua vida, e não poderia ter falado como falou. Suas palavras traziam consigo força convincente, porque brotavam de um coração puro e santo, cheio de amor e simpatia, benevolência e verdade. É nosso caráter e experiência que determinam nossa influência sobre o próximo. A fim de convencer os outros acerca do poder da graça de Cristo, devemos ter experimentado seu poder em nosso próprio coração e vida. O evangelho que apresentamos para a salvação das almas deve ser o evangelho pelo qual nós mesmos sejamos salvos. Só por uma fé viva em Cristo como nosso Salvador pessoal é que se torna possível fazer sentir nossa influência no mundo incrédulo. Se queremos retirar os pecadores da impetuosa corrente, devemos firmar os pés sobre a rocha, Jesus Cristo. A divisa do cristianismo não é um sinal exterior. Não consiste em trazer uma cruz ou uma coroa, mas sim em tudo que revela a união do homem com Deus. Pelo poder da sua graça manifestado na transformação do caráter, o mundo será convencido de que Deus enviou seu Filho como Redentor. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Para viver tal vida, para exercer tal influência, requer-se, a cada passo, esforço abnegado e disciplina. É porque assim não compreendem que muitos tão facilmente desanimam na vida cristã. Muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se, como nunca, rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Oram para que seu caráter se assemelhem ao de Cristo e se tornem aptos para a obra do Senhor, e contudo são postos em circunstâncias que pareçam provocar toda a malícia de sua natureza. São-lhes reveladas faltas de cuja existência jamais haviam suspeitado. Como o Israel de outrora, perguntam: se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas estas coisas? É justamente porque Deus os conduz que estas coisas lhes sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresenta. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos o seu caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, podiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir, em seu caráter, defeitos que a eles próprios estavam ocultos. Dá-lhes oportunidades de corrigirem tais defeitos e de se tornarem aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada viesse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo a depurar-nos. Não lança pedra sem valor na sua fornalha. É o minério precioso que ele depura. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo, a fim de provar que qualidade de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. O oleiro toma o barro e molda-o segundo lhe apraz. Amassa-o e trabalha-o, divide-o e volta a juntá-lo. Umedece-o e depois seca-o. Deixa-o em seguida durante algum tempo sem lhe tocar. Quando está perfeitamente maleável, prossegue na tarefa de fazer dele um vaso. Molda-o numa forma, e alisa-o, e pule-o em volta. Seca-o ao sol, e coze-o no forno. Torna-se então um vaso apto para servir. Do mesmo modo, o Supremo Artista deseja moldar-nos e formar-nos, e como um barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro, compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo Supremo Artífice.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. À plena luz do dia, e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procure ensinar-lhe. Aprende um fragmento desta, um trilo daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e a coloca onde o pássaro não ouvirá senão o canto que se lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta de novo, modular aquele canto, até que por fim o entoa em perfeita melodia. Pode então sair o pássaro da obscuridade e voltar à luz. Não esquecerá jamais a melodia que se lhe ensinou. É assim que Deus procede com seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar, e quando o houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Muitos estão insatisfeitos com a sua profissão. Encontram-se talvez num meio incompatível. Seu tempo é ocupado em trabalho vulgar, quando seriam, pensam eles, competentes para responsabilidades mais elevadas. Por vezes, seus esforços parecem-lhes não apreciados ou estéreis, e o futuro apresenta-se-lhes incerto. Lembremo-nos de que nosso trabalho, ainda que não tenhamos escolhido, deve ser aceito como tendo sido escolhido por Deus para nós. Seja ele agradável ou não, temos obrigações de cumprir o dever que se nos apresenta. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Se o Senhor deseja que levemos uma mensagem a Nínive, não lhe será agradável que vamos a Jope ou a Cafarnaum. Ele tem motivos para nos enviar aonde nossos passos foram dirigidos. Talvez lá houvesse alguém em necessidade do auxílio que lhe poderíamos prestar. Ele que enviou Filipe ao ministro etíope, Pedro ao centurião romano e a menina israelita em auxílio de Naamã, o capitão sírio, envia hoje homens, mulheres e jovens como seus representantes àqueles que têm necessidade de ajuda e guia divinas. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Ele pode ver que mais vale para nós e para a sua causa recusar nossas melhores intenções, como fez no caso de Davi. Mas de uma coisa podemos estar certos, é de que abençoará e empregará no avanço de sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória com tudo o que possuem. Se vir que é melhor não atender os desejos, compensará a recusa dando-lhes provas de seu amor e confiando-lhes outro serviço. Em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, ele que nos compreende melhor do que nós próprios, permite-nos, por vezes, que procuremos egoístamente satisfazer nossa ambição. Não tolera que omitamos os deveres domésticos, porém sagrados, que junto de nós nos aguardam. Muitas vezes, estes deveres proporcionam a educação essencial à nossa preparação para uma obra mais elevada. Nossos planos são com frequência frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Nunca somos chamados a fazer um sacrifício real para Deus. Pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo-as, não abandonamos senão o que nos impediria na marcha para o céu. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus nos está preparando algum bem maior. Na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. Devemos considerar como sagrado cada dever, ainda que humilde, porque faz parte do serviço de Deus. Nossa oração de cada dia devia ser: Senhor, ajuda-me a fazer o melhor que possa, ensina-me a fazer melhor trabalho, dá-me energia e ânimo, faze que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. Considerai a experiência de Moisés. A educação que recebera no Egito, como neto do rei e futuro herdeiro do trono, era esmerada. Nada se omitiu do que se imaginava poder fazê-lo um sábio, segundo a maneira pela qual os egípcios entendiam a sabedoria. Recebeu a mais elevada educação civil e militar.
Sentia que estava perfeitamente preparado para a missão de libertar da escravidão a Israel. Mas Deus julgou doutra maneira. Sua providência destinou a Moisés 40 anos de experiência no deserto como pastor de ovelhas. A educação que Moisés recebera no Egito foi-lhe de grande auxílio, sob muitos pontos de vista. Mas a preparação mais valiosa para o trabalho de sua vida foi a que recebeu quando empregado como pastor. Moisés tinha por natureza um espírito impetuoso. No Egito, como bem-sucedido chefe militar e favorito do rei e da nação, estava acostumado a receber louvor e adulação. Tinha atraído o povo para si. Esperava realizar por sua própria força a obra da libertação de Israel. Muito diferentes eram as lições que, como representante de Deus, devia receber. Conduzindo seus rebanhos pelas montanhas selvagens e pelos verdes pastos dos vales, aprendeu a fé, a mansidão, a paciência, a humildade e a abnegação. Aprendeu a cuidar dos fracos, tratar dos doentes, procurar os transviados, suportar os turbulentos, vigiar os cordeiros e alimentar os velhos e débeis. Nessa obra, Moisés era atraído para mais perto do bom pastor. Tornava-se intimamente unido ao Santo de Israel. Não projetou mais fazer uma grande obra. Procurava fielmente cumprir, como sob o olhar de Deus, a obra a ele confiada. Via a presença de Deus em tudo que o rodeava. A natureza inteira lhe falava do ser invisível. Reconhecia-o como Deus pessoal, e meditando sobre seu caráter, compenetrava-se mais e mais do sentimento de sua presença. Encontrava refúgio nos braços eternos. Após essa experiência, Moisés ouviu a ordem do céu para trocar o cajado de pastor pela vara da autoridade, deixar o rebanho de ovelhas e encarregar-se da condução de Israel. O divino mandato encontrou-o desconfiado de si próprio, tardo na fala e tímido. Estava estupefato pelo sentimento da sua inaptidão para ser o porta-voz de Deus. Mas aceitou essa obra, depondo inteira confiança no Senhor. A grandeza dessa missão pôs em exercício as mais altas faculdades de seu espírito. Deus abençoou a sua pronta obediência, e Moisés tornou-se eloquente, esperançoso e de espírito equilibrado, preparado para a maior obra jamais confiada aos homens. Dele foi escrito: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Os que têm a impressão de que seu trabalho não é apreciado e que desejam uma posição de maior responsabilidade, considerem que nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmo 75, versos 6 e 7. Cada homem tem o seu lugar no plano eterno do céu. Ocuparmos esse lugar depende de nossa fidelidade em cooperar com Deus. Necessitamos evitar a compaixão de nós mesmos. Nunca alimenteis a impressão de que não sois estimados como deveríeis, que os vossos esforços não são apreciados e que o vosso trabalho é demasiado penoso. A lembrança de que Jesus sofreu por nós reduz ao silêncio todo o pensamento de murmuração. Somos tratados melhor do que foi nosso Senhor. E procuras tu grandezas? Não as busque. Jeremias capítulo 45, verso 5. O Senhor não dá lugar na sua obra aos que têm maior desejo de alcançar a coroa do que de transportar a cruz. Deseja homens que pensem mais em cumprir o dever do que em receber recompensas. Homens que sejam mais amantes dos princípios do que de promoção. Os que são humildes e fazem seu trabalho como diante de Deus podem não ter tanta aparência como os que estão cheios de agitação e importância própria, mas seu trabalho vale mais. Muitas vezes, os que fazem grande demonstração chamam a atenção para si mesmos, interpondo-se entre os homens e Deus, e seu trabalho experimenta insucesso. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Provérbios, capítulo 4, versos 7 e 8. Porque não tem a determinação de se dominar e reformar, muitos tornam-se estereotipados numa errada maneira de agir. Mas não deve ser assim.
podem cultivar suas faculdades de maneira a produzirem a melhor espécie de trabalho e então serão continuamente procurados. Serão apreciados segundo o seu valor. Se alguns são classificados para uma posição mais alta, o Senhor deporá o fardo, não apenas sobre eles, mas sobre aqueles que o escolheram, que conhecem seu valor e que podem, com conhecimento de causa, incentivá-lo para a frente. São os que cumprem fielmente o trabalho que lhes é designado dia a dia, que na ocasião oportuna ouvirão de Deus. Sobe para mais alto. Enquanto os pastores estavam vigiando seus rebanhos nas colinas de Belém, os anjos do céu visitaram-nos. Da mesma sorte hoje, enquanto o humilde trabalhador por Deus cumpre seu trabalho, os anjos de Deus estão ao seu lado, ouvindo suas palavras, notando o modo como seu trabalho é feito, para ver se podem ser confiadas às suas mãos responsabilidades mais amplas. Não é pelas riquezas, educação ou posição que Deus avalia os homens. Avalia-os pela sua pureza de intenção e formosura de caráter. Olha para averiguar em que medida possuem o seu espírito e até que ponto sua vida revela semelhança com a sua. Para ser grande no reino de Deus, é preciso ser como criancinha, em humildade, simplicidade de fé e pureza de amor. Bem sabeis, disse Cristo, que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Mateus capítulo 20, versos 25 e 26. Entre todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e mais elevada honra. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que subiu num carro de fogo, foram maiores nem mais honrados do que João Batista, que pereceu sozinho num cárcere. A vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses capítulo 1, verso 29. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não podem discernir o termo dos acontecimentos e isso enche-os por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremo-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Cristo, na sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito, e dia após dia o Pai lhes fazia conhecer. De tal maneira devíamos depender de Deus que nossa vida pudesse ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, ele dirigirá nossos passos. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vós. Como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. 1 Samuel capítulo 2, verso 9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudesse ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Quando Cristo chamou os discípulos para o seguirem, não lhes ofereceu nenhuma perspectiva sedutora nesta vida. Não lhes fez promessas de ganho, nem de honras mundanas, e eles, por sua vez, nada estipularam quanto ao que haviam de receber. A Mateus, quando estava sentado na alfândega, o Salvador disse: "Segue-me." E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas capítulo 5, versos 27 e 28. Mateus não pediu, antes de prestar seus serviços, um salário certo, igual à quantia recebida na sua precedente ocupação. Sem questionar nem hesitar, seguiu a Jesus. Bastava-lhe poder estar com o Salvador, a fim de ouvir suas palavras e de se unir à sua obra. O mesmo sucedera com os discípulos anteriormente chamados. Quando Jesus pediu a Pedro e seus companheiros que o seguissem, imediatamente abandonaram seus barcos e redes. Alguns desses discípulos tinham amigos que contavam com eles para sua subsistência, mas, quando receberam o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram: "Como viverei e sustentarei minha família?" Foram obedientes ao chamado, e quando mais tarde Jesus lhes perguntou:
Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Lucas capítulo 22, verso 35. Hoje o Salvador chama-nos para a sua obra como chamou Mateus e João e Pedro. Se nosso coração estiver tocado pelo seu amor, a questão da recompensa não será mais importante para o nosso espírito. Regozijar-nos-emos por ser colaboradores de Cristo e não recearemos contar com sua solicitude. Se fizermos de Deus a nossa força, teremos clara percepção do dever e aspirações desinteressadas. Nossa existência será movida por um nobre ideal que nos levantará acima dos motivos sórdidos. Muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquieto porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Enquanto não fazem esta entrega, não podem encontrar paz. Há muitos cujo coração está oprimido sob o peso de cuidados, porque procuram fazer como o mundo. Escolheram seu serviço, aceitaram suas perplexidades, adotaram seus costumes. Assim, seu caráter é deformado e sua vida torna-se fatigante. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se libertem deste jugo de escravidão. Convida-os a aceitar o seu jugo, dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 30. A inquietude é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o princípio. Para cada dificuldade tem já preparado um alívio. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, verso 11. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão um caminho plano diante de si. O cumprimento fiel dos deveres de hoje é a melhor preparação para as provas de amanhã. Não penseis em todas as dificuldades e cuidados de amanhã, ajuntando-os ao fardo de hoje. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, verso 34. Tenhamos esperança e ânimo. O desânimo no serviço de Deus é pecaminoso e desarrazoado. A onipotência de Rei dos Reis, nosso fiel Deus une a amabilidade e solicitude de bom pastor. Seu poder é absoluto e constitui a garantia do seguro cumprimento de suas promessas para todos os que nele confiam. Há meios para remover toda a dificuldade, a fim de que os que o servem e respeitam as providências que ele emprega possam receber auxílio. Seu amor sobrepuja qualquer outro amor na proporção em que os céus são mais altos do que a terra. Vela sobre seus filhos com um amor que é incomensurável e eterno. Nos dias mais sombrios, quando as aparências se mostram mais adversas, tende fé em Deus. Ele está cumprindo sua vontade, fazendo todo o bem em auxílio de seu povo. A força dos que o amam e servem será renovada dia após dia. Pode e quer conceder a seus servos todo o socorro de que carecem. Dar-lhes-á a sabedoria que suas variadas necessidades requerem. Escreveu o experimentado apóstolo Paulo, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10.